Rapaziada, vai ter Palmeiras e Cruzeiro aí pelo Brasileirão, né? Já teve uma final antecipada aí pro Palmeiras contra o Flamengo, né? Mas agora é contra o Cruzeiro, é fora de casa, né? O Mineirão vai estar lotado, já é esperado mais de 60 mil torcedores lá. E o Palmeiras tem mais uma final para decidir, né? E a mídia analisou esse jogo e analisou principalmente o Palmeiras. Eu separei aqui para vocês o Capelanes, pessoal. Falou do Palmeiras aí, o Capelanes analisando o Palmeiras para esse confronto. Enfim, bora conferir o que o Capelanes falou do Verdão aí. O único clube que pode bater de frente com o Palmeiras tem um nome: Palmeiras. O Palmeiras é o único que pode se sabotar na temporada. E aí vou te dar alguns exemplos aqui. Ontem falamos sobre Cristiano Ronaldo no Palmeiras. Será que há essa possibilidade e tal? O Palmeiras, ele tá pronto. O Palmeiras, de todos os times da competição, é o único ajeitado. Até porque, gente, sem querer polemizar, talvez já polemizando, se você for ver o pote 1, você tem uns 3 elefantes aí. Se você for analisar o pote 2, uns 4, 5 elefantes. O que significa o elefante? Tem um monte de elefante que chega e fica em cima da árvore. O que significa? Que uma hora ou outra, ninguém sabe como é que chegou, mas uma hora todo mundo sabe que vai cair. Não é o caso do Palmeiras. Não fala assim que do Inter, pode não. se sabotar. Não, ó, vem cá, São Paulo. Nem o São Paulo sabe como ficou no pote 1 da Libertadores. Cecinho concordou comigo aqui, inclusive fora do ar. Você tem o Racing, que tem aí o título de Sul-Americano na temporada passada. O River Plate tá legal. Estudiantes não bota medo em ninguém, Vélez não bota medo em ninguém, a LDU não bota medo em ninguém. E com todo respeito, por mais que eu te ame, o Inter também, cedo ou tarde, eu vou me vestir de Renata Sul esse ano. Isso é uma coisa evidente pra mim. E do pote 2, tirando o Flamengo que tá no Minhaca também, ninguém vai chegar longe na competição. Porque esse jogo que nós vamos falar agora, acho que é o principal jogo da rodada. Cruzeiro e Palmeiras. 2 times que estão num momento especial, né? Especial. Cruzeiro vivendo o grande momento dele depois da era SAF, desde que foi vendido lá atrás, né, para o Ronaldo. O Ronaldo comprou a SAF do Cruzeiro. De lá para cá, eu acho que esse é o grande momento desse Cruzeiro, com o time encaixadinho, um treinador que encontrou uma maneira de jogar, que pode sonhar de novo com coisas grandes, porque esse Cruzeiro tem capacidade e bola nesse momento para sonhar com coisas grandes, contra esse Palmeiras super habituado a elas, né? Um time que está super acostumado a vencer, né? E também está num momento incrível, com o elenco recheado. O que você está imaginando para esse jogo de domingo, hein, Jéssica? Porque promete ser um grande jogo lá no Mineirão. Eu tô imaginando muito equilíbrio, mas eu acho que essa é a partida que vai tirar a verdadeira prova desse elenco do Cruzeiro. Se esse grupo vai disputar, vai brigar por taça pelo campeonato ao longo do ano ou não. Porque o Palmeiras chega muito saudável para esse jogo, mas o Cruzeiro também, né? E o Cruzeiro está numa excelente fase. Descansado, né, Jé? Descansado, as duas equipes estão descansadas, então essa dosagem de carga no Palmeiras foi feita de uma maneira perfeita, tanto que o Palmeiras conseguiu o resultado mesmo, revezando de vez em quando algum jogador, fazendo rodízio de jogadores. E o Cruzeiro consegue chegar muito bem encaixado. Depois que o Leonardo Jardim colocou os pingos nos is no Cruzeiro, a gente viu uma equipe se formar, um time realmente ter uma cara e ter competitividade. Acho que esse enfrentamento vai ser bem interessante da gente ver, até como o Palmeiras também vai se comportar. Claro que o Palmeiras a gente sabe que sempre segue, né, uma regularidade em desempenho e tem essa mentalidade de vencer os jogos e de se adaptar à partida, mas ao mesmo tempo vai enfrentar um adversário que tem muita qualidade técnica, que é o Cruzeiro, né? E hoje com muita energia, graças a essas mexidas que o Leonardo Jardim fez. Esse é o jogo que eu gostaria de estar no Mineirão, Alex. É de jogo assim que eu gosto. Todos os ingressos esgotados. Cerca de 60 mil pessoas vão estar no Mineirão para esse Cruzeiro e Palmeiras. Tenho ótimas expectativas na despedida de Estevão. É o último jogo de Estevão. Estevão revelado no Cruzeiro, inclusive, né? Enfrentando o ex-clube dele. Lá ele era chamado de Messinho, né? Messinho. Vai fazer a sua despedida no Brasileirão jogando contra o Cruzeiro. E lá, se eu não me engano, não deve ter sido, mas foi um dos primeiros jogos que ele entrou no profissional. Eu estava lá naquele jogo, que foi o título do Campeonato Brasileiro, né, de 2023 do Palmeiras. E eu fui fazer o troca de lá, no caso, eu e a Joana, né? E ali ele entrou no segundo tempo, nessa parte final. Eu vejo assim, o Cruzeiro ele teve um momento muito bom com o Seabra, né? Muito bom, de ficar ali na parte de cima e depois se perdeu. E depois daquilo, realmente, ele se encontrou agora.
E chega-se aí, pelo jeito, mais um belo treinador, porque o histórico do Leonardo Jardim já diz por si, que realmente demonstra sua capacidade de pegar um time desse, colocar nos trilhos, fazer os jogadores e o clube entender esse rumo. E vem aí um grande desafio que é Palmeiras, né? Um time que já está solidificado faz tempo, com casa cheia, jogando em casa, é tudo pra gente ver. São dois times que hoje jogam muito bem, estrategicamente nesse sentido, mas hoje poder ver um jogo desse jeito entre Cruzeiro e Palmeiras, colocando o Cruzeiro numa condição que ele atingiu para valorizar esse jogo. Eu vejo um jogo, a princípio, muito difícil. De repente, dois, não sei né, se... Pros dois. Pros dois, nesse caso, pros dois. Não é nada que vai decidir o campeonato Claro ou o ano, enfim, porque é jogo perigoso. Mas vamos ver como que o Cruzeiro realmente se comporta num jogo desse tamanho, que já voltou individualmente e coletivamente nessas duas linhas de 4 dele ali. Matheus Pereira produzindo bem de novo, Gabigol com o Caio Jorge também produzindo super bem. Enfim, jogo interessante. E vejam vocês, o Cruzeiro, dependendo, claro que depende, não é fácil a combinação, depende de alguns outros resultados. Mas o Cruzeiro pode terminar a rodada também como líder do campeonato. Se vencer o Palmeiras, ele ultrapassa o Palmeiras, vai a 23 pontos. E dependeria de uma derrota do Flamengo ou empate do Flamengo, que o Flamengo perdesse pontos para o Fortaleza. Se isso acontecer, o Cruzeiro termina a 11ª rodada como líder do Campeonato Brasileiro. Vejam vocês, a gente pode ter 4 times essa rodada terminando como líder do Brasileirão, né? Um equilíbrio que a gente já está acostumado a ver por aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui a dica do... lembrando só que a dupla de zaga titular do Palmeiras está fora, né? Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos e não enfrentam o Cruzeiro, então é provável que a zaga tenha o Bruno Fux e o Mikael. Não podemos excluir da análise o excelente aproveitamento do Palmeiras fora de casa. E acho que é uma forma que ele se sente mais confortável para jogar, por incrível que pareça. Como o Flamengo também se sentiu muito confortável em atuar dessa forma contra o Palmeiras aqui em São Paulo. E se a gente reparar no que aconteceu no jogo entre Palmeiras e Sporting Cristal, vale lembrar que os 2 zagueiros titulares do Palmeiras não estarão à disposição, Gomes e Murilo. Os zagueiros que devem jogar pelo Palmeiras são defensores que conseguem a ligação direta com qualidade. O Fux é um deles. Principalmente o Fux. Então, o Palmeiras deve usar muito, ou basicamente a mesma estratégia, mesmo jogando em casa contra o Sporting Cristal, que o Sporting Cristal realmente fez de tudo para que o Palmeiras jogasse dessa forma, né? Então, ali foi estudado pelo treinador. Eu acho que o Palmeiras deve usar muito a mesma estratégia para tentar surpreender o Cruzeiro, ou seja, recuperar e ligar. Ô Berna, no segundo turno nós voltaremos a ter os confrontos entre esses que, vamos chamar de cabeça de chave, já que a gente tem agora o torneio de Roland Garros e o João Fonseca está arrebentando. Então, esses 3 primeiros aí. Nós já tivemos até aqui a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, nós já teremos agora Cruzeiro e Palmeiras, e já tivemos o Cruzeiro que venceu o Flamengo. É no último minuto. A única derrota do Flamengo é para o Cruzeiro. E o Cruzeiro jogou muito melhor do que o Flamengo naquela partida, né? Eu imagino um Cruzeiro até muito parecido com aquele jogo contra o Flamengo, marcando muito forte a saída de bola do adversário, com muita força. Aí você tem uma questão, o Cruzeiro vai jogar em casa, então ele vai jogar dessa forma, ele vai abafar o Palmeiras. E como disse o Ivan, o Palmeiras se sente mais confortável jogando dessa forma. Quando o adversário sobe as linhas e o Palmeiras tem espaço para fazer isso que o Ivan falou. Né? Não é chutão, ligação mesmo, para o Estevão. E o Estevão vai jogar essa partida. Ainda teremos Estevão. Então é o seguinte, no jogo contra o Flamengo, o que aconteceu? O Flamengo baixou as linhas, deu a bola ao Palmeiras e falou, se vira aí. E o Palmeiras não conseguiu jogar. Porque o Palmeiras tem dificuldade de propor o jogo. De ser aquele time que vai exercer o protagonismo. Ele vai ter mais a bola, e vai ter qualidade com a bola, mas ele não vai finalizar tanto, ele não vai ser tão agressivo. Contra o Cruzeiro, eu imagino, diante do que a gente viu aí nos últimos jogos do Cruzeiro, principalmente na partida contra o Flamengo, um time com uma marcação sufocante na saída de bola do adversário, com o Caio Jorge sendo um ótimo finalizador, está jogando muita bola o Caio Jorge, a gente fala muito do Yuri Alberto, está machucado, né? Está jogando muito no Corinthians, mas o Caio Jorge está arrebentando no Cruzeiro. E, de repente, o Gabriel, com a ausência do Wanderson, jogando como segundo homem. O Gabriel está jogando um pouquinho recuado. Virou garçom. Fez isso nos 2 gols do Cruzeiro. Assistências do Gabriel. 2, né?
Quem tá jogando muito, impressionante como um dá voltas, Lucas Silva. Jogador que foi fundamental naquele bicampeonato do Cruzeiro 13 e 14, foi pro Real Madrid, não deu certo, foi pra França, não deu certo. Grêmio. Foi pro Grêmio, não deu certo, veio pro Cruzeiro, tá arrebentando. Então, assim, é o que eu falo sobre grande técnico. Aquele cara, o grande técnico, para mim, tem duas virtudes. E vocês podem discordar de mim, tá tudo certo. É o cara que melhora os jogadores que tem, tá? Então, por exemplo, você pega lá um Lucas Silva, que estava esquecido, e fala, não, esse cara tem qualidade. E é aquele cara que se adapta às circunstâncias, que não tem um modelo único de jogar. Né? Então, peraí, eu vou jogar contra o Palmeiras, na casa dos caras, como é que eu vou fazer? Eu vou partir para cima? Não. Dá a bola para os caras. Felipe Luiz foi bem naquele jogo, embora tenha ido pessimamente contra o Tátira pela Libertadores. Rapaziada, eu só sei de uma coisa. Esse jogo aí entre Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras vai pegar fogo, né? Mais um jogo aí para ficar de olho, que vai ser provavelmente, se não o melhor, um dos melhores jogos da rodada aí. Mais uma final pro Palmeiras, duas seguidas, né? Flamengo e agora o Cruzeiro. Então, Verdão, né, próximo do Mundial, tentando aí dar suas últimas galgadas aí no Brasileiro para ir pro Mundial tranquilo, né? Infelizmente não conseguiu vencer o Flamengo, mas o Cruzeiro ainda assim pode vencer, né, pessoal? Mesmo sendo fora de casa e tudo mais, mas o Palmeiras, como disse aí o pessoal aí do Bola Rolando do Band Esportes, né, tem um ótimo aproveitamento fora de casa. O Palmeiras sabe jogar fora de casa, é um time maduro, cascudo, né? O Cruzeiro tá jogando bem, tá, mas querendo ou não, o Cruzeiro vem encaixando, vem, né, fluindo. Vamos dizer assim que tá começando a dar certo agora. O Palmeiras já vem dando certo há muito tempo, né, pessoal? É muito tempo. Então, assim, é um time cascudo, um time copeiro, um time frio, coração quente, né, pessoal, como o Abel diz. Mas enfim, vai aí no campo dos comentários, deixa a sua opinião, o que você acha desse jogo, quanto que vai dar, deixa o seu palpite aí no campo dos comentários, beleza? Eu, sinceramente, com essa aí fica em cima do muro, não sei, cara, não sei. Eu acho que o Palmeiras, jogando nessas condições, realmente o Palmeiras tem chance, muita chance de sair com a vitória de dentro do Mineirão, né? O Cruzeiro pode se afobar, né? Enfim, Palmeiras mais cascudo, mais pé no chão, mais firme, pode sair com a vitória. Mas enfim, vai ser um jogaço, né, pessoal? E é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece, deixa o like aí pra fortalecer o canal. O like é muito importante e faz com que o vídeo chegue a muitos palmeirenses. Então fortalece aí no like. Se você for novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É o porco. É nóis. Fui.